O Brasil já registra hoje mais de 5 mil casos de microcefalia relacionado ao vírus do Zika. E para analisar esse quadro epidemiológico no Brasil, Cidadania de hoje recebe o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Neilton Oliveira. Doutor Neilton, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Esse é um quadro, uma realidade muito preocupante, não? Sim, é um quadro muito grave, muito sério e muito novo também. É a primeira vez que o mundo enfrenta essa situação e no qual o Brasil está sendo protagonista, por um lado vítima, mas por outro lado também está tendo a oportunidade de desenvolver uma série de conhecimentos, de enfrentamentos e de superação. A humanidade é ameaçada, por situações epidemiológicas novas e desconhecidas. O senhor falou que não é uma realidade só brasileira. Segundo a Organização Mundial de Saúde, já são 34 países onde casos de Zika vírus foram notificados. Há o temor de que isso se espalhe como uma grande epidemia, como foi o caso da gripe asiática anos atrás, do H1N1? É um pouco diferente porque nós temos uma situação decorrente da natureza do vetor, que é o Aedes aegypti. O mosquito. E ele é o mosquito. Não sei se vocês sabem o que isso significa. É a mosquita que é culpada. Mosquita. É a mosquita que é culpada e não o mosquito, né? Mas é o mosquito que fecunda a mosquita. Ela não picaria se não fosse pela produção de ovos, né? Mas o Aedes, o nome Aedes em grego significa odioso. Então é um odioso do Egito. Odioso do Egito. Conhecido, há muitos séculos, há 2, 3 séculos, e que agora, com a chegada do Aedes novamente no Brasil, na década de 80, nós tivemos um susto muito grande com a dengue. Mas aos poucos a sociedade, os governos foram, de certo modo, se acostumando com a dengue. Eu vejo muito até pessoas brincando, fulano está dengoso, né? Deixando de ver a gravidade. E hoje todo mundo sabe que dengue mata, dengue também tem um problema sério no desenvolvimento. Quantas pessoas deixam de trabalhar, de produzir, acometidas por esse problema? Quando vem o chikungunya, há cerca de 2 anos atrás, nós ficamos ainda mais assustados e preocupados. Do Zika, que introduziu aqui no Brasil por ocasião da Copa do Mundo, agora em 2015, a gente viu que não se trata só de mais uma virose, se trata de uma virose com consequências graves. Já confirmada a relação do Zika com a microcefalia e também com a síndrome de Guillain-Barré, e ainda há uma série de situações que continuam sendo motivo e prioridade da investigação dos nossos cientistas. O senhor falou da Copa do Mundo, mas existem hoje, principalmente na imprensa internacional, nem tanto aqui na imprensa brasileira, uma suspeição em relação ao experimento que o Brasil vinha desenvolvendo, basicamente na região de Pernambuco, do estado de Pernambuco, que era aquela utilização de mosquitos geneticamente modificados para evitar a proliferação do mosquito, né? Há relatos, principalmente na imprensa europeia, de que nessa experiência esses mosquitos poderiam ser a causa desse crescimento do Zika vírus, porque coincidem as cidades onde primeiro apareceu o Zika e as cidades onde o experimento vinha sendo feito pela empresa estrangeira Oxitec. Existe alguma veracidade nisso? Olha, existe muitas especulações sobre diferentes focos. A gente tem esse tipo de suspeita, é muito comum você ver na internet, isso é decorrente da vacina da rubéola, isso é decorrente do experimento de mosquito transgênico, isso é decorrente do uso do inseticida que usa, para matar a larva ou para matar o inseto adulto. Não há, nesse momento, nenhuma comprovação, a não ser que é uma relação direta do Zika com a microcefalia. O Zika não nasce agora, ele não surge como uma mutação de outra situação. Ele surge em uma ilha de Uganda, na década de 1940. A ilha de Zika. E a ilha chama Zika, por isso o vírus adquiriu esse nome. E ele ficou muito tempo isolado em comunidades fechadas, em aldeias.
Hoje, tanto o vírus Zika como outras viroses, outros agravos, estão ocorrendo num nível local e, de repente, em função principalmente da globalização. O processo de globalização que o mundo vive é muito intenso. Produtos, pessoas estão em 24 horas em qualquer parte do mundo, né? Então, o senhor acha que o mais provável é que o vírus tenha vindo com turistas estrangeiros que vieram para a Copa do Mundo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, ele, assim como outros países, nós recebemos também, na época do vírus H1N1, a gente ficou muito assustado. Não tivemos grandes problemas, porque o país tinha se preparado 2 anos atrás para a ameaça da gripe aviária. Você lembra que viria da China, que acabou não vindo? Mas, então, o que é preciso, não só o serviço de saúde, mas o país todo, está preparado. Então, hoje, o Ministério da Saúde, além de deter um sistema de vigilância muito efetivo, muito competente, permanente, há uma comunicação presente e comum também no dia a dia entre os países todos, com a interveniência da Organização Mundial de Saúde, e o que às vezes a gente vê é que a própria população brasileira, às vezes até parte da mídia, dá mais repercussão quando a notícia sai fora do que quando sai aqui. A Organização Mundial de Saúde só decreta emergência mundial na saúde pública de importância mundial depois que nós decretamos. Nós fizemos isso aqui em novembro. O Brasil foi extremamente ágil. Eu vi outro dia uma pergunta para o nosso ministro, para a própria presidenta Dilma, dizendo: o Brasil não está agindo tardiamente? Muito pelo contrário, o Brasil deu uma demonstração de agilidade, de eficiência, de competência, porque nesses casos nós não podemos agir em cima nem de boatos, nem em cima de suposições. Nós temos que ter evidências. E o Brasil foi a cada fato novo, comprovadamente cientificamente comprovado, a gente foi adotando as medidas adequadas, corretas, em relação à proteção da nossa população, em relação à investigação e às pesquisas que naturalmente precisaram e ainda precisam continuar existindo, e em relação à mobilização da sociedade, com informações claras, seguras e confiáveis, para que toda a sociedade esteja preparada para todas as decorrências, as consequências que vierem, ou que estão ocorrendo. Algumas nós já conhecemos claramente. O senhor fez menção à hipótese de que o larvicida utilizado nas águas pudessem também ser uma origem potencial desse quadro. Independente da comprovação científica disso, alguns estados, alguns municípios já estão se encaminhando para tomar uma postura de não mais usar o larvicida que vinha sendo utilizado. Olha, isso não é um risco? Depende do que a gente, qual a referência que você está dando a risco, né? Não, eu digo o risco de não mais jogar o larvicida. Não, aí que está. A gente tem alguns larvicidas, a gente periodicamente, a cada 4 ou 5 anos, inclusive, há mudanças de comum acordo discutido com os organismos internacionais, inclusive com o conhecimento da Organização Mundial de Saúde, para se usar esse ou aquele larvicida, e não há nenhuma situação de uso de um larvicida sem comprovar 2 características fundamentais: segurança e eficácia. Então, ele pode ter eficácia melhor do mundo. Se não tiver segurança, ele não vai ser indicado. E também, se ele tiver uma segurança absoluta, mas não tiver nenhuma eficácia, não haveria razão por que utilizá-lo. Então, o larvicida que nós usamos hoje, o piriproxifene, é um larvicida seguro, que tem evidências científicas comprovadas, é recomendado, aliás, é adquirido através da Organização Pan-Americana de Saúde, recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Outros países, França, Austrália, Dinamarca, todos utilizam esse larvicida. E, naturalmente, alguns países ou alguns estados no Brasil podem usar também outros produtos, não existe um só. Eu vi recentemente uma carta de médicos da Argentina fazendo essa alusão, mas a alusão que eles fazem carecem de uma comprovação científica. E enquanto que as evidências científicas que nós temos é da segurança do larvicida e, principalmente,
da indicação de uso adequado. Eu vejo muitas vezes, até mesmo prefeitos, a mídia muito intensamente, olha, o fumacê tem uma imagem muito positiva perante a sociedade, podia utilizar mais. Mas ele não é tão eficiente, Eu né? vejo alguns representantes importantes, né, da sociedade, seja de governo, seja de outras áreas, dizendo, é porque precisa usar mais do veneno, porque o Brasil, quando exterminou a Aedes, né, no início do século passado, utilizou DDT. DDT foi muito eficaz no mosquito e também foi muito eficaz em provocar sequelas graves na população brasileira. Foi banido, inclusive. Tanto é que é banido do mundo, né, todo, no Brasil também. Então, hoje, nós temos que ver a situação da saúde da população, a questão do equilíbrio ambiental, a questão do custo-benefício, a questão financeira sempre é um valor a ser analisado, mas nesse momento não é o mais importante. O mais Quanto importante... que está se gastando no combate e na prevenção da Zika hoje? Olha, eu vou te dar um dado que eu acho que é bem emblemático. A vacina contra a dengue, que foi recentemente autorizada, ela tem indicação limitada. Ela é indicada para pessoas acima de 9 anos e menor de 45 anos. Então, essa vacina, você viu que vai pegar uma faixa da população estreita. Não pode ser usada em gestante, não pode ser usado em idosos, não pode ser usada em crianças. E ela, né, vai promover cerca de 60% de imunidade. Bom, mas de qualquer forma é uma ajuda, então nós vamos adotá-la. Ela precisa ser 3 doses, uma agora, uma daqui 6 meses, outra daqui 1 ano. Isso significa que a pessoa que toma uma dose, muitas vezes tem dificuldade de tomar a segunda, não há uma adesão. Então, se você considerar tudo isso, é 20 e poucos euros cada dose. Então, se considerar tudo isso, para vacinar as crianças brasileiras de 10 anos e 11 anos de idade, nós gastaríamos entre 10 e 11 bilhões de reais. Todo o programa de imunobiológicos do Brasil, todo o programa vacinal do Brasil, nós gastamos em 3,7, perto de 4 bilhões de reais. Então, nós gastaríamos 3 vezes mais recurso financeiro para imunizar menos gente. E mais, causar uma situação de falsa proteção. Então, a mesma coisa é o repelente hoje. O repelente é um coadjuvante importante da proteção da gestante, mas nós não podemos imaginar que o repelente é absoluto, porque se a pessoa não usar adequadamente, se não usar o tempo todo, etc., etc., ela, em 1 minuto que estiver desprotegida, a mosquita pode vir e picar. Então, não quer dizer que não vamos usar o repelente? Claro que vamos usar como um coadjuvante, mas o mais importante aí não é nem atacar o mosquito. O mais importante de tudo é prevenir que o mosquito exista. Exatamente. Esse é o grande trabalho que está sendo proposto e é o grande desafio do país inteiro. Mas hoje nós nos defrontamos, ao lado dessa situação do mosquito, de uma grave situação, que é a questão de saneamento, coleta de lixo, a expansão urbana sobre matas virgens, que eu acredito deve favorecer muito a proliferação do mosquito. Existe uma preocupação conjunta do governo, interministérios, para resolver esse problema? Ô Chico, olha, as matas não são um grande problema na proliferação do Aedes aegypti. Ele é um mosquito extremamente urbano. 80% dos criadores do mosquito estão no ambiente domiciliar. Pois é, quando o senhor invade uma mata e transforma aquilo em área urbana... Então, o que você falou que é muito importante foi o forte processo de urbanização que o país, né, vivenciou nas últimas décadas. Então, com uma presença muitas vezes desorganizada nas periferias das cidades, com problemas de abastecimento de água, problemas de lixo, problema de esgotamento, problema, né, de saneamento, isso tudo naturalmente é vamos dizer assim, um fator, o conjunto de fatores mais importante. Agora, o que eu tenho conversado muito nas universidades, onde eu tenho oportunidade, é o seguinte: esse é o diagnóstico, essa é a realidade nossa. E é com ela que nós temos que trabalhar. E como fazer, então? Então, eu preciso fazer um bom diagnóstico, ter claro esse diagnóstico com evidências para acertar no tratamento.
Então nós vamos ter que trabalhar numa série. O Brasil propôs, está aprovado, o plano de enfrentamento ao Aedes aegypti em 3 eixos. No eixo da mobilização social, que eu quero até aprofundar um pouco mais daqui a pouquinho, o eixo da ampliação e do aprimoramento da assistência, tanto aos gestantes, como às crianças, como aqueles que são acometidos. A rede pública parece que não está adequada. Acometidos pelo dengue, acometidos pelo chikungunya e acometidos pelo zika. E o eixo das investigações e das pesquisas. Nós precisamos e estamos investindo fortemente nas investigações epidemiológicas, nas investigações clínicas para conhecer melhor o comportamento, né, das consequências desses 3 vírus, e também na produção de vacina. O Brasil está tomando a liderança na análise, já fizemos o sequenciamento do genoma do mosquito, do vírus Zika, não do mosquito, do vírus Zika, e estamos em parceria com outros organismos internacionais para, no menor tempo possível, nós produzirmos a vacina. A Universidade do Texas é uma das parcerias que estamos trabalhando. Pois é, foi divulgado na imprensa que potencialmente haveria uma vacina entre 1 e 2 anos. Não é um prazo muito curto para a ciência? Olha, a gente precisa entender o que é ter a vacina. Para a gente ter a vacina pronta para aplicar, é preciso desenvolver a vacina, que geralmente leva 1, 2 anos, depois fazer os testes pré-clínicos, fazer os testes clínicos em humanos e aí fabricar a vacina. Então, quando a gente fala que vai levar 1 a 2 anos para desenvolver a vacina, ainda não é para tê-la pronta para aplicação, é para estar ela pronta para falar, puxa, ela é segura, ela é eficaz e pode ser testada. Para aplicar, nós falaríamos em que 5, 10 anos? Não, 5 anos, 3 a 5 anos. Qual que é a nossa avaliação? Esse tempo de 1 a 2 anos, os nossos cientistas aqui do Instituto Evandro Chagas, que já está com um processo bastante adiantado, porque já fez o sequenciamento do genoma do vírus Zika, está propondo duas técnicas, e uma delas nos daria uma economia de tempo que pode variar de 3 a 6 meses. Então, se a gente, se esse caminho estiver adequado, ao tempo que se faz os testes em camundongo nos Estados Unidos, nós faremos os testes em macacos aqui no Brasil. E com isso, você, em vez de fazer uma etapa e uma outra etapa, nós teríamos as duas ao mesmo tempo. E a cooperação Brasil e Estados Unidos nos permitiria ter uma avaliação, né, nesse tempo. Então, a gente prevê que poderá ter em 1 ano, ou talvez até um pouco menos, o desenvolvimento da vacina. Ela desenvolvida, nós teríamos então já a oportunidade de fazer os testes adequadamente. Como está havendo uma prioridade e uma alocação de recursos, né, do Ministério da Saúde, do governo brasileiro, a presidenta Dilma está pessoalmente envolvida, comprometida no apoio de todo esse plano que eu disse, né, agora há pouco, mas especialmente nessa expectativa, né, da produção em tempo recorde da vacina, porque isso não vai beneficiar somente a nossa população, vai beneficiar o mundo todo. Então esse é um esforço que a gente tem que fazer em conjunto com outros países, em conjunto com, né, setores diversos, para que a gente tenha, tanto ao tempo que busca o desenvolvimento da vacina, também maior conhecimento das outras situações clínicas e de morbidade que poderão ser consequência do vírus Zika e, naturalmente, né, desse terrível vetor que é o Aedes aegypti. Doutor Neilton, nós estamos encaminhando para o final da entrevista, mas eu gostaria de tocar em 2 pontos. O senhor falou nos testes em animais. O vírus Zika pega em cachorro, pega em animal doméstico, em gatos, é uma preocupação que muitos moradores têm. E a questão que o senhor citou antes da mobilização social, qual é o papel do cidadão nesse momento? Olha, o que se sabe do vírus Zika agora é que ele não pega em animais domésticos. O vetor dele é o Aedes aegypti, que existe em 113 países, os países da área mais de temperatura mais tropical, né, no globo todo, atinge cerca de 1/3 da população mundial. Então, países como em Índia, né, os países ali da África,
que o Brasil, o México, né, sul dos Estados Unidos, a América Central, enfim. Então, o problema maior hoje nosso, as consequências do Aedes aegypti são, como eu disse, essas 3 viroses. Mas nós já tivemos uma sequência muito mais grave que no foi início. A febre amarela. Foi a febre amarela e a gente deu conta de superá-la. Naturalmente, com o envolvimento da ciência, o conhecimento científico da época, uma vontade política definida do governo da época e da mobilização da sociedade àquela ocasião. Hoje nós estamos novamente... até como autoritária, né? Não está faltando um pouco No primeiro momento foi visto, Oswaldo Cruz enfrentou, né, muitas dificuldades, teve que fazer uso de força e tal. Não é o caso agora disso. Não é o caso, muito pelo contrário. Hoje, além da gente ter um comprometimento do governo federal e dos governos estaduais e municipais, a gente está tendo um apoio muito grande da mídia, em geral. Nós estamos vendo toda a área científica, a parte acadêmica, né, que o Brasil tem uma expertise e uma referência mundial nessa área, toda ela comprometida e buscando novos conhecimentos, e temos uma população também muito sensível. O que nós fizemos no sábado, dia 13 de fevereiro, demonstrou o acerto e a oportunidade de juntar esses esforços governamentais com essa vontade da população. Como eu disse, cerca de 80% dos criadores estão dentro das casas. Se nós fizermos um trabalho muito legal em todas as casas de um quarteirão, mas uma casa não for cuidada, nós perdemos todo aquele trabalho. Se nós fizermos um trabalho em 100% dos imóveis, sejam domicílios, prédios públicos, estabelecimentos comerciais, obras em construção, depósito de carro velho, né, lixos, em todos os lugares, fizermos todo esse trabalho, mas se daqui uma semana nós descuidarmos, ele está presente. É um trabalho permanente. Então, é uma mudança de cultura que nós precisamos promover. Isso não se faz com decreto, embora o decreto ajude, isso não se faz com recurso financeiro, que é fundamentalmente necessário. Isso se faz com, principalmente, a compreensão da sociedade e a mobilização da sociedade. Forças Armadas estiveram envolvidas, escolas estão envolvidas. Agora, neste dia 19, toda a rede de educação do Brasil está diretamente mobilizada, né, para esse enfrentamento, e a gente está muito animado com as respostas que a sociedade está dando, com a criatividade que pequenos municípios estão demonstrando, e as grandes cidades, as grandes capitais, estão hoje com o que a gente chama de um comitê importante, permanente, de monitoramento. A exemplo da Sala Nacional, nós temos as salas estaduais de controle e coordenação desse processo permanente que queremos desenvolver. Doutor Neilton, rapidamente, faltam menos de 200 dias para os Jogos Olímpicos. Os atletas, turistas e moradores do Rio de Janeiro têm algum risco? Duas coisas. Primeiro, que o período de maior infestação do mosquito, a partir de maio, há um declínio muito grande. Como a Olimpíada vai se dar no segundo semestre, o nível de incidência de infestação é muito baixo. Segundo, que a cidade do Rio de Janeiro, todo o Brasil, grandes e pequenos municípios, estão sendo alvo de uma ação conjunta, como eu dizia agora há pouco. Mas a cidade do Rio de Janeiro há um esforço muito maior. No sábado, dia 13, estiveram mais de 55 mil soldados das Forças Armadas, junto com os agentes de saúde, junto com os agentes de endemias, as unidades básicas de saúde, os carteiros, e agora, além da rede de educação, toda a sociedade. Então, a gente está seguro que teremos umas Olimpíadas muito competitivas e com uma proteção bastante segura em relação ao vírus Zika. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania. Esse foi o Dr. Neilton Oliveira, secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, que veio analisar com a gente a situação do Zika vírus no Brasil. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou então entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV. Até um próximo programa.